Vamos lá, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro vídeo, tópico 3, ou se você preferir, a parte 3. Estamos aí estudando a missão dos discípulos de Cristo, lição 10, que será ministrada neste domingo próximo. Nossa revista da Editora Betel. Pelo site da Editora Betel você pode adquirir este manual. Para mim é mais do que uma revista, é um manual extraordinário de aprendizado e de crescimento espiritual. Tá? Então, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Lições essas que estão sendo comentadas pelo pastor Eliel Araújo. E para você que está se achegando aí no nosso canal pela primeira vez, aproveite, conheça o nosso canal e se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho ele tem relevância e com isso iremos conseguir alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho e do estudo sistemático da palavra de Deus. Lembrando que esses vídeos hoje são sobre a EBD, mas nós temos aí inúmeros shorts. Nós temos mais de 300 vídeos, se não me falha a memória, entre shorts, escola bíblica dominical, momentos de reflexão e também mensagens que são ministradas dentro das igrejas com inúmeros temas relevantes, com o intuito de trazer crescimento e edificação à sua vida espiritual. Então vamos aqui para o terceiro tópico, que diz: enfrentando desafios e perseguições por amor a Cristo. O chamado do Senhor para quem quer ser seu discípulo envolve condições. Portanto, há um custo para ser um discípulo de Cristo. Ele oferece salvação, mas exige obediência. Somos abençoados com a vida eterna, mas devemos frutificar. Ele deixou claro que a caminhada como seu discípulo requer renúncia, fruto com perseverança, mesmo em contextos de adversidades, aflições e dificuldades. Então vamos lá. Enfrentando os desafios, perseguições por amor a Cristo. Então aqui nós entendemos que ser discípulo de Cristo, na verdade, é uma honra, mas também é um chamado que ele exige de nós a coragem e a perseverança. Jesus nunca prometeu que o caminho seria fácil. Ele prometeu que valeria a pena. Primeiro, ele nunca disse que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Segundo, ele prometeu que valeria a pena. Todo aquele que deixar pai, mãe, família, tudo, em amor dele e do evangelho, ele disse, receberá 100 vezes mais aqui e no século vindouro a vida eterna. É importante dizer que Jesus não está falando de ficar rico, mas Jesus está falando de uma vida abençoada, onde não iria ter falta de muitas coisas, e o principal, que é algo que eu falo em alguns vídeos, que não há dinheiro que compra, ter paz. A paz é tudo. É por isso que no versículo anterior, João 16:32, ele disse, eu tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz. Então seguir a Cristo significa, muitas das vezes, nadar contra a corrente deste mundo. O discípulo verdadeiro, ele vai enfrentar desafios, vai enfrentar oposições, ele vai enfrentar perseguições, ele vai enfrentar calúnias, ele vai enfrentar dissensões, né? Ele vai enfrentar todo tipo de coisa que muitas das vezes vem para querer manchar a sua imagem e fazer com que ele fique frustrado e pare de caminhar, né? Mas nós precisamos entender que quem nos chama é aquele que nos capacita. Quem nos chamou foi Deus. Então nós temos que erguer a nossa cabeça, seguir em frente, entendendo que quem nos justifica é Cristo e não o homem. Então, mesmo diante das dificuldades,
ele permanece firme, porque sabe que sua fidelidade não é em vão. Então, quem decide seguir a Jesus precisa entender que o discipulado não é apenas um caminho de bênçãos, mas também de renúncia, compromisso e também de perseverança. Então vamos lá, tópico 3.1, negando a si mesmo. Vamos lá, olha o que diz aí. Renunciar aos próprios desejos agrada a Deus, que é colocado em primeiro lugar. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Mateus 16:24. Thomas Watson afirmou que a negação do eu é o princípio do cristianismo e que a prática de negar a si mesmo está intimamente relacionada com a salvação. Paulo definiu a autonegação nas seguintes palavras: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Carta à Igreja de Gálatas, né, a Igreja da Galácia, Gálatas, capítulo 2 e o versículo de número 20. Então, vamos lá. Negando a si mesmo. Então, um dos maiores desafios do discipulado é vencer o próprio eu. É vencer, irmãos, o próprio ego. Seguir a Cristo exige renúncia. Negar a si mesmo significa colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. E isso não é fácil, isso é difícil. Muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que é confortável, aquilo que agrada ao nosso coração. Mas o discípulo verdadeiro, ele aprende a dizer: não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então, negar a si mesmo é perder a vida, é entregar a vida nas mãos daquele que sabe conduzi-la. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós descobrimos que ele tem planos muito maiores do que o nosso. Vamos lá. Tópico 3.2. Deixando tudo por amor a Jesus. Deixar tudo para seguir a Cristo, segundo o ensinamento bíblico, é um pré-requisito indispensável para o discípulo. O Senhor diz que quem quiser ser seu discípulo deve amá-lo mais do que ama a família e a própria vida. Evangelho de Lucas 14:26. Podemos dizer que esse é um momento decisivo para o cristão. É uma atitude própria dos seus discípulos, porque segui-lo não é tarefa fácil, mas tem como recompensa a vida eterna. Então vamos aqui para o penúltimo, né, que é o tópico 3.2, que diz: deixando tudo por amor a Jesus. Então, seguir a Cristo, nós entendemos aqui que, primeiro, exige prioridade. Jesus precisa ocupar o primeiro lugar. Os primeiros discípulos, eles, como exemplo, deixaram redes, barcos, profissões e seguranças. Eu falo segurança de vida, porque seguir a Jesus trouxe a eles o risco de morrer. E a maior parte deles morreram, né, nas mãos de pessoas que se levantaram contra o evangelho, se tornando esses mártires, exceto aí João, que a Bíblia diz que morreu de morte natural. Então nós entendemos que deixar tudo por amor a Jesus é enfrentar riscos. Então eles entenderam que nada nesse mundo é mais valioso que andar com Cristo, porque eles deixaram tudo, eles entenderam os riscos que haviam em andar com Cristo e mesmo assim eles não olharam para trás, a não ser o filho da perdição, aquele que se perdeu, que conhecemos como Judas, que traiu e entregou Jesus. Isso não significa que todos precisam abandonar tudo fisicamente, mas significa que nada pode ocupar o lugar que pertence, tá,
a Jesus. O discípulo verdadeiro, ele está disposto a abrir mão de qualquer coisa que de repente o afaste do chamado de Cristo na sua vida. Porque quem encontra Cristo descobre que ganhou algo infinitamente maior. E o que eu costumo dizer que é? O amor de Deus. Porque se todos nós estamos caminhando e estamos trilhando por um caminho da salvação, sabe, não é por méritos nossos, é por misericórdia de Deus, é por amor de Deus. Porque todos nós temos defeitos, temos limitações e nos deparamos todos os dias com a nossa falha. E não afirmar esta verdade seria hipocrisia e farisaísmo de alguém que conhece o Evangelho e diz ser melhor do que outrem. Então, sendo assim, nós precisamos entender, se nós somos frutos da misericórdia de Deus, por que não estender a nossa mão e procurarmos também manifestar o amor e a misericórdia para as pessoas? Então, que nós possamos pensar, sabe, e nos conscientizar desta verdade, que quando nos levantamos e não exercemos a misericórdia para com o nosso irmão, nós também corremos um grande risco de não encontrarmos o amor e a misericórdia de Deus sobre o nosso viver. Então, vamos lá para o último tópico. Já estamos chegando aí no finalzinho aí, que fala sobre bons frutos na missão. Devemos permanecer firmes na missão de pregar o Evangelho, mesmo diante de dificuldades. Os discípulos de Cristo são chamados para produzir bons frutos. E nisto é glorificado meu Pai, que Jesus disse, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15:8. Jesus disse aos seus seguidores, e eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Somente tendo uma vida espiritual frutífera, o crente pode glorificar a Deus. João Batista diz que a árvore que não der frutos, que não produz bons frutos, será cortada. Mateus 3:10. Que naquele grande dia possamos ouvir do Mestre que demos bons frutos. E então ele diga, vinde, benditos de meu Pai. Mateus 25 e o versículo de número 34. Então, bons frutos são necessários em função da missão da qual nós fomos chamados para desenvolver. O discípulo que permanece fiel, ele começa a produzir frutos. Frutos de transformação, frutos de vidas alcançadas, frutos de um caráter moldado por Deus. A missão de Cristo, entenda, ela não é estéril. Quando alguém vive comprometido com o reino, a sua vida passa a gerar impacto. Pessoas são edificadas, restauradas, corações são transformados pelo poder do Evangelho. O discípulo, ele não vive apenas para existir, não, ele vive agora para frutificar. E os frutos de uma vida dedicada a Deus ultrapassam o tempo e ela alcança a eternidade. Vamos aqui ler a conclusão para a gente encerrar este terceiro tópico, ou se você preferir, essa terceira parte dessa lição extraordinária que vai ser ministrada agora domingo próximo. Bons frutos na missão. Devemos permanecer firmes na missão de pregar o Evangelho. É a conclusão, perdão. Conclusão. Fomos chamados pelo Senhor Jesus para ser seus discípulos, o que significa que recebemos uma missão pelo poder do Espírito Santo, anunciar o Evangelho até os confins da terra, tendo como exemplo maior próprio Senhor. É preciso renunciar, compaixão e humildade para frutificarmos com perseverança para a glória de Deus até que Ele venha. Então vamos lá. Nessa conclusão nós entendemos que ser discípulos de Cristo é um chamado para vivermos uma vida de missão
como lemos, exemplo e perseverança. Então a missão, ela sempre será anunciar o evangelho. O exemplo é viver como Cristo viveu. E o compromisso é permanecer fiel, mesmo diante dos desafios. Não deixe com que nada venha fazer com que você, meu irmão, abaixe a sua cabeça e pare de desenvolver aquilo que muitas das vezes no mundo espiritual, o inimigo, ele luta para fazer você parar de realizar. Eu sinto de dizer isso para você como alguém que não tem uma caminhada longa, tenho 30 anos de ministério, mas que costumo dizer que já passei por becos quase sem saída. E por muita misericórdia de Deus, entendo a importância de permanecer fiel, caminhando, entendendo que é Deus quem nos justifica, nos restaura e que nos mantém de pé em meio a essa caminhada. O mundo precisa de discípulos verdadeiros, discípulos que continuem avançando na obra de Cristo, que anunciem o evangelho, que façam outros discípulos. E a grande pergunta que fica aqui é: estamos apenas ouvindo sobre Cristo ou estamos realmente vivendo como os discípulos? Então, porque quem decide seguir Jesus de verdade vive apenas para este mundo. Ele vive para impactar vidas e para cumprir o propósito de Deus. Deus abençoe, prazer ter estado com você e podendo meditar nessa lição tão extraordinária, mais uma vez, da nossa lição Editora Betel, os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Lições comentadas pelo pastor Eliel Araújo. Deus abençoe e que de alguma forma pudemos aí ser úteis para o seu crescimento espiritual e o seu crescimento nas Sagradas Escrituras, que é justamente o que nos leva, não é, a crescermos na vida espiritual. Deus abençoe, até a lição de número 11, semana que vem.